arrebatada, será livrada a noiva amada deste mundo vil, arrebatada. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei Sol. Esse era um amigo, era um conselheiro de Davi. Olha como é que o homem tinha intentos maus no coração. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, senão falas tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é. Disse mais Uzai: bem conheces que tu, teu pai e seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como uma ursa do campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homem valente os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vá a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele. Como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até os ribeiros, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho, bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse um mal sobre Absalão. Uzai e Aitofel, antes os dois eram dois conselheiros de Davi. O Aitofel, que se tornou inimigo de Davi e passou para o lado de Absalão, tinha um conselho maligno, quer dizer, conselho bom, quer dizer, perfeito para causar um dano a Davi. Porém, este Uzai, quando Davi saiu de Jerusalém, com os homens, com as pessoas chorando, lamentando, o Uzai foi. Mas Davi disse: olha, Uzai, volta lá e transtorna o conselho de Aitofel. Deus sempre usa alguém, irmãos. Aleluia. Espera, a mensagem é maravilhosa. Falei: Senhor, me dá uma palavra. Aí o Senhor me deu a palavra, e o Senhor disse: fala para a igreja. Nós sabemos que Davi estava pagando um preço. Vocês lembram qual era o preço? A morte. Homicídio ou adultério? Homicídio e adultério. Porque ele tomou a mulher de um homem, adulterou, e Deus disse que ele iria dar o pago a Davi. Porém, o Senhor, usando o profeta, diz que tinha passado de Davi a iniquidade, que ele não morreria. Então o Senhor vela pela sua palavra. Deus levantou uma situação contra Davi. Porém, na situação, alguém queria matar Davi, tanto o seu filho quanto Aitofel. Mas Deus não deu ordem para que Davi fosse morto. Aí vocês veem o controle de Deus. Quando alguém ameaça um dos irmãos, ou uma das irmãs, ou a nós mesmos, eles podem ir até um certo momento da nossa vida. Mas aonde Deus pôs a barreira, eles não podem passar. Aleluia. Esse Aitofel, ele era muito aceito. Ele era muito aceito e o seu conselho era sempre perfeito. Ele tinha uma imaginação, não sei se é do inimigo, eu não sei, mas ele era estrategista de guerra. Mas para Deus não vale encantamento, nem estrategista de guerra, nem capitão, nem presidente, nem valente, porque quando Deus está no negócio, irmão, ele transtorna o mal sobre os inimigos.
Nós vemos aqui como o Senhor estava no controle. Uzai, tadinho do Uzai, era um amigão de Davi, foi até atrás do rei, mas o rei pediu para ele, vai lá e transtorna o conselho de Aitofel. Davi sabia também que ele não seria entregue à morte, porque ele sabia que o profeta tinha dito para ele, não morrerás. E Davi sabia que estava pagando um preço, e ele humildemente ali aceitou tudo, até a maldição de um outro chamado Sime, que iria jogando pedra sobre eles e sobre o exército. Mas então, irmãos, aleluia, Deus faz valer a palavra de um simples contra a palavra de um advogado, de um doutor, de um príncipe, seja quem for. Uzai não era tão aceito, mas quando ele foi convidado para dar o conselho, Deus é que estava com Uzai, na simplicidade. Não nos preocupemos do que a gente dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo nos dará a palavra. E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Uzai chegou muito sabiamente, né? Quando ele voltou, deixando Davi, pelo conselho de Davi, voltou para perto de Absalão disse, ué, é assim que tu paga a beneficência com teu amigo Davi? Não, eu serei com aquele que Deus elegeu. Mas ele estava ali justamente para transtornar o bom conselho de Aitofel. Então, quando Absalão o chamou e contou sobre o conselho de Aitofel, Uzai disse, desta vez o conselho dele não é bom. Tu sabe que teu pai é um homem valente, um homem de guerra, olha. Tudo palavras bem colocadas que Deus colocou, aleluia. Quando Deus tem que mudar o negócio, como está escrito do Saulo, ele transtorna o conselho das nações e muda o intento dos povos. Ele faz isso. Uma pessoa pode preparar algo contra você, mas se você pedir o socorro de Deus, toda ferramenta preparada e forjada contra ti não prevalecerá. Você crê nisso, irmãos? Isso aqui é evangelho, é boas novas de salvação. Aqui está o evangelho pregado, que Deus está com seus filhos. Se Deus tiver que passar contigo no fogo, tu vai passar, mas o fogo não vai poder te queimar, ainda que a pessoa possa aumentar 7 vezes mais, como fez Nabucodonosor, porque Deus não determinou que você venha ser queimado pelo fogo, só que você passe nele só. Oh, glória a Deus. Aitofel e Absalão acharam que o reino realmente seria tomado de Davi e dos seus homens, e Absalão seria o novo rei de Israel, todo em desobediência, cheio de pecado. Aitofel também um homem maligno. Na história aqui, quando Aitofel percebeu que o seu conselho não foi aceito pelo novo rei e pelos anciãos, pelos nobres, ele foi para sua casa, preparou sua casa e se enforcou. Está lá no inferno, com todo o seu conselho. Mas Uzai continuou sendo amigo de Davi. Aleluia. Aleluia. Quem é amigo de Davi? Quem é amigo de Davi? Davi representa Cristo, porque o nome Davi quer dizer amado. A palavra Davi quer dizer amado, que é Cristo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando João Batista estava ali batizando a Jesus, a voz do céu, a voz de Deus disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que quer dizer? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A palavra comprazo quer dizer isso. É como se ele estivesse dizendo, este é meu filho Davi, em quem tenho prazer. Oh, glória a Deus! Então, defender a Jesus, defender o irmão que prega a verdade, você está defendendo a Cristo. Você é um Uzai na vida que, quando alguém de longe fala mal do pastor, do seu irmão, da sua irmã, você diz negativo. Não aceito isso não. Uma certa vez um pastor já faleceu, lá na igreja, não sei se foi ele ou a esposa, que havia uma situação de alguém se levantando contra ele, e eu me colocava no meio para defendê-lo, e eu defendia. Aí ele me contou essa história, eu falei assim, essa história é de Deus, porque existem umas pessoas aí que falam muito mal do Senhor, e eu vivo rebatendo, porque eles não convivem com o Senhor, mas a gente convive aqui, sabe, no testemunho que o Senhor tem. Eu mostrou, eu defendendo o pastor. Quer dizer, eu fui um Uzai na vida, né? Então, certamente tem outros Uzais aí, né, defendendo nós também. Irmãos, Deus sempre tem a defesa. Por isso que o Senhor diz que Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Então Ele nos defende. Vamos confiar no Senhor, como o irmão Vinícius falou. Bom é ter o Senhor como em nossa confiança constante. Então não estava determinado no conselho de Deus que Davi iria morrer e que o reino iria passar para Absalão, porque Deus está no controle sempre em nossas vidas. Quando você ouve a ameaça, você diz, se for da vontade do Senhor.
Se o Senhor quiser, porque se isso não estiver no conselho do Senhor, todo o conselho do mal será desfeito em nome de Jesus. E é desfeito. E é desfeito. Os irmãos mesmo têm muitas experiências de pessoas que levantaram calúnias, que levantaram questões e foram todas desfeitas e nada aconteceu com os irmãos. Somente aquele período de temor, de buscar a Deus, de confiar no Senhor, está em oração, está em jejum e está na esperança da salvação divina. Somente isto, mas não aconteceu como muitos queriam que acontecesse. Se eu fosse escrever um livro da minha vida, quantos já se levantaram, né, de inimigos e de amigos, e eu estou de pé, e muitos já faleceram, muitos já estão debaixo da cova, e eu estou aqui, quase com 62 anos, ainda pregando, até quando Deus quiser. Porque quem nos guarda é o Senhor. Aleluia. O Senhor te guardará a tua entrada e tua saída. Aleluia. Toda ferramenta preparada não vai prevalecer. Então, irmãos, Absalão aceitou o conselho de Israel. E a Bíblia diz aqui, vocês vão ler mais uma vez, o versículo 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai. Não foi só Absalão, não. Os homens também disseram: o conselho de Uzai é bom mesmo, porque Deus mudou. Deus mudou o tempo, Deus mudou a mentalidade, Deus mudou o coração, Deus mudou a coisa toda. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Aitofel ficou arrasado com isso. Porém assim o Senhor, foi ele. Assim o Senhor estava com ordem. Deus já tinha dado a ordem de Deus, ninguém podia mudar. Irmãos, quem manda nos seres humanos é Deus. Quando alguém está insistente, não quer mudar, não force a pessoa a mudar. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se algo está acontecendo e a coisa não para, aguarda, tem um tempo certo. Fique em paz. Deixa as ameaças vir, chora aos pés do Senhor, mas sabe de uma coisa: vai ser feita a vontade de Deus. Aqui nos faz lembrar a Escritura a mesma situação que aconteceu com Jó. O que o diabo queria? Queria que Jó blasfemasse de Deus e ele fosse amaldiçoado. Mas o Senhor disse: não tira a sua vida. Todas as vezes que Satanás tentou, as 2 vezes, Deus dava um limite: não faça assim. Pele por pele, o minério também, pode tocar nele, mas não tira a sua vida. Deus é Deus, irmão. Quando Deus está no controle, nem o inferno, com todos, a capetada toda, com todos os chefões lá, não importa, Deus é que manda. Porque assim o Senhor ordenara, era ordem, já tinha uma ordenança, já estava determinado, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Deus estava no controle para trazer o mal sobre Absalão. A mesma coisa aconteceu com o rei da Síria, quando achou que iria avançar os limites. Ele não sabia que Deus tinha colocado um limite. Olha, você vai arruinar as nações até aqui. Daqui para cá já era. Tua vida vai acabar. Mas ele não sabia disso. Quando ele foi mexer onde não devia mexer, aí Deus mandou um anjo, matou 185 mil soldados do rei da Síria. Ele voltou envergonhado, e como Deus revelou, falou pelo profeta, lá ele foi morto na sua terra, pelos seus próprios filhos. E assim, bichou, acabou, murchou aquela arrogância do rei da Síria. Exatamente, Absalão estava com o coração exaltado. Aitofel, ele estava ali querendo de repente até uma posição elevada, quem sabe? Essas pessoas assim, sem Deus, almejam muitas posições. Mas Deus ama os seus filhos. Deus castiga os seus filhos até um limite, mas não entrega os seus amados na mão do inimigo, para o inimigo arrasar até o fim, não. Deus sempre tem o controle. É com medida. Se um filho dos irmãos, criança, faz uma malcriação, você deixa de fora pegar, você dá a correção, mas não deixa de fora pegar, não. Não, você deixa aqui, eu vou deixar aqui, eu vou dar minha correção aí.
porque você o ama, ele é teu filho, e o irmão, a irmã não quer vê-lo morto na mão de ímpio. Assim é Deus. Ele pode até nos corrigir, mas não vai entregar na mão do diabo. Todo que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Foi isso que aconteceu com Davi. É um aprendizado e é uma profecia para essa noite. Creia, alguém pode preparar muitas ferramentas, está armado até os dentes, mas só vai suceder até aquele limitezinho que Deus determinou. Dali em diante, irmãos, ninguém pode mexer mais. Porque é Deus, é Ele que manda, não é o inimigo nem ninguém, amém? Estrada além, ao longe está Jerusalém, caminhando pela estrada além, ao longe está Jerusalém. Eu vejo com os olhos da fé aquela cidade que Jesus preparou para mim e falou também que a cidade é gloriosa e que são os poderosos que ali vão morar. Cantemos glórias a Deus, louvado seja Jesus, o Rei dos Reis. Cantemos glórias a Deus, louvado seja Jesus, o Rei dos Reis. Não há igual no mundo aqui, só os salvos irão morar ali. Esta cidade é formosa, sua glória não terá fim, mas muitos não poderão entrar, morrem sem crer que Cristo pode salvar da morte eternal. Mas muitos não poderão entrar, morrem sem crer que Cristo pode salvar da morte eternal. Há um lugar maravilhoso para o povo de Deus, uma cidade gloriosa, não feita pela mão dos homens, que Deus preparou antes da fundação do mundo, aonde entrarão os imortais, aqueles que estão em Cristo Jesus,
e viverão em paz, em gozo, uma alegria eterna e sem fim com Jesus. Sem crer que Cristo